Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. No último episódio vimos aqueles que eu considerei serem os melhores 5 PPRs atualmente e deu para perceber que muitos não são mais do que fundos de investimento com ações ou unidades de participação noutros fundos ou ETFs. E isto levanta várias questões legítimas. Valerá a pena investir em PPRs quando os ETFs apresentam custos menores? Serão as mais-valias fiscais suficientes para compensar o acréscimo dos custos? E em que condições é que seria melhor investir num PPR do que num ETF? Vamos lá então responder a todas estas perguntas. E vamos começar por explicar um pouco o esquema que vem na imagem. A ideia é usar um conjunto de variáveis, como o ano em que começam a investir, o valor inicial da subscrição e o reforço anual desse investimento. Além disso, podemos ainda mudar o período de subscrição e a idade de quem investe. Estes dois últimos são particularmente importantes porque os benefícios fiscais do PPR dependem da idade do contribuinte e a tributação dos ganhos depende da longevidade do investimento. Vocês podem ver na tabela da direita que a tributação para os PPRs, que são levantados dentro das condições legais, é de 8%. Mas, caso se termine o PPR fora das condições legais, a taxa varia dependendo da tal longevidade. Quanto mais tempo mantens o PPR, menos vais pagar em impostos. No caso do ETF, a taxa é fixa de 28% e, tecnicamente, pode ser inferior se optares pelo englobamento das mais-valias e os teus rendimentos estiverem nos primeiros 2 escalões do IRS, mas para efeitos de simplificação vamos assumir uma tributação independente a 28%. Depois tens o total do investimento, o valor hipotético no final do período e o retorno líquido desse investimento. Comecemos então por definir alguns cenários hipotéticos. Este é um cenário de alguém que tem 25 anos, investiu inicialmente 1000 euros e anualmente vai investir 2000 euros durante 6 anos. Estou a assumir uma rentabilidade anual de um ETF de 8%, que é a média do S&P 500 nos últimos 50 anos, e para o PPR1 e PPR2, rentabilidades ligeiramente inferiores de 7%. Sendo que a única diferença é no imposto que cada um vai pagar. O PPR2 simula, por exemplo, alguém que ficou desempregado ou vai pagar a prestação do crédito à habitação, enquanto o PPR1 simula a necessidade de levantar o dinheiro. O PPR3 é um PPR com rentabilidades muito mais baixas, mas que também beneficia de um imposto mínimo. No gráfico de baixo, vocês veem a evolução do PPR para as rentabilidades que vos mencionei, mas agora atentemos no valor ao fim de 6 anos, que é o exemplo inicial. O PPR1 mostra-se em vantagem, com mais de 900 euros de diferença do segundo classificado. Mas cuidado! Este valor tem em consideração os 400 euros de benefício fiscal que o subscritor foi recebendo ao longo destes 6 anos e que agora, porque está a levantar fora das condições da lei, vai ter de devolver com juros de 10% ao ano. Se não contabilizar esses benefícios, então o PPR2 é o mais vantajoso, não por muito, mas seria o cenário mais interessante. Ainda neste cenário, qual seria a diferença de rentabilidades dos PPRs que permite ao ETF ser a melhor opção? Bem, se o PPR apenas rendesse 6,6% ao ano, uma diferença de 0,4%, então já compensaria ter investido apenas no ETF. Curioso, certo? Ok, então e se essa pessoa, em vez de 6 anos, mantivesse o investimento durante 10 anos? Novamente, o ETF continua na frente. E se o investimento durasse até a idade da reforma, até aos 65 anos? Aqui é quando a diferença começa a crescer de forma significativa. Em 40 anos, o ETF continua na frente, com um retorno superior a 80% face ao PPR2. Teria um ganho líquido de quase 400 mil euros com um investimento de apenas 81 mil. Se a rentabilidade dos PPRs fosse de apenas 6% ao ano, a diferença face ao ETF seria então abismal. E se alguns de vocês estão a pensar que isto se deve ao alto custo dos PPRs, que coloquei, sensivelmente 2%, se eu reduzir ao mínimo a 0,5%, digamos, até assim o ETF ganha. Por menos, é certo, mas continua a ser a melhor opção. Mudemos a idade então do sujeito para uns 35 anos e façamos a mesma experiência. Se o investimento for de apenas 6 anos e for resgatado dentro das condições da lei, o PPR continua a ser a melhor opção. A 10 anos, o ETF já ganha uma ligeira vantagem e para 30 anos, então, a vantagem dilata-se, como já tínhamos visto anteriormente. Se novamente estimar custos dos PPRs mínimos, já o cenário é distinto.
conseguiria uma melhor rentabilidade a 30 anos se apostasse num PPR com uma rentabilidade de 7% e um custo de 0,5%. O verdadeiro desafio aqui é encontrar um PPR com essas características. Se te recordas do episódio anterior, o PPR rendimento mais da Caixa Geral de Depósitos era o mais barato, com 0,75%, mas nos últimos 5 anos apenas conseguiu uma rentabilidade anual inferior a 1%. Assim que, apesar de ser, em teoria, o melhor cenário, também parece, empiricamente, uma utopia. Certo, mas é possível que não estejas em nenhuma destas faixas etárias. Assim que vejamos alguém que quer começar a investir com 50 anos. A 6 anos, o PPR2 é quase à justa novamente a melhor opção. A 10 anos, o cenário muda novamente a favor do ETF e, a 15 anos, mais próximo da idade da reforma, o ETF continua a ser de longe a melhor opção. Para ser mais vantajoso, a opção do Plano Poupança Reforma teria de encontrar um específico com um custo de 1% e uma rentabilidade de 7% ao ano, o que continua a andar perto de uma utopia. Assim que a conclusão a retirar desta análise é muito simples. Para investimentos até 6 ou 7 anos, e tendo em conta que vais apenas mobilizar o investimento dentro das condições da lei, investir num PPR é o ideal. Isto assume um PPR com uma performance bem alta e potencialmente uma classe de risco 5 ou 6. Se o teu investimento tem um horizonte superior, investir num ETF é mais vantajoso porque as entidades gestoras de fundos de investimento não conseguem competir com os baixíssimos custos dos ETFs passivos. Agora, isto não significa que não possas investir nos dois. Eu, por exemplo, não invisto em ETFs porque crio eu mesmo o meu portfólio e a minha diversificação, e a razão é que eu retiro alguma satisfação de o fazer e porque também tenho um maior controlo sobre os meus investimentos. Mas tenho um PPR. O PPR em que invisto é de capital garantido e representa apenas 10% do total dos meus investimentos. Eu sei que é um PPR com menor rentabilidade, dos exemplos que vimos, também sei que, muito provavelmente, o capital cresceria de forma mais rápida em ações, mas é a minha estratégia de diversificação. Não faria sentido, na minha opinião, pelo menos, investir em ações como faço e também num PPR que investe nos mesmos ativos através de índices ou outros fundos. Só estaria a aproveitar o benefício fiscal e não é essa a minha ideia. Mas como se costuma dizer, todos temos objetivos e estratégias diferentes e todas são válidas, de acordo com o perfil de cada um. Mais uma semana muito positiva para todos os índices a nível mundial e com todos os setores do S&P 500, por exemplo, bem no verde. O próprio portfólio tem estado a recuperar e está agora nos 31% de valorização, com $20 de dividendos recebidos neste mês de agosto. Eu não fiz quaisquer compras ainda e parte da razão está relacionada com a minha visão sobre os próximos meses. Eu sei que muitas vezes a mensagem que eu passo é de pessimismo, afinal de contas já há algum tempo que me ouvem falar do flagelo da inflação, da recessão, estagflação, uma total ausência de otimismo. Mas eu não sou um permaver, nada disso. Só tento interpretar os dados que pesquiso dentro da minha percepção e conhecimento e dou-vos um exemplo. As pessoas que agora estão otimistas com os dados da inflação, que atingiu o pico, que as matérias-primas estão a baixar para valores mais aceitáveis, acreditam agora que aquilo que era tecnicamente impossível há uns meses atrás está muito próximo de se conseguir, o tal soft landing. Mas esquecem-se que tão cedo os bancos centrais não vão voltar ao que é, pelo menos até 2026. E sem estímulos económicos, como é que aceleras o crescimento da economia? Olhando para os benefícios das empresas do S&P 500, por exemplo, é fácil ver que a reversão à linha exponencial ainda não aconteceu em 2022. Apesar de termos confirmado tecnicamente uma recessão, ainda não vimos uma queda abrupta dos ganhos corporativos, nem mesmo a nível de desemprego, o que, de alguma forma, nos diz que o mercado não acredita que isso vá acontecer, devido à recuperação mais recente que temos visto. O problema é que estes ganhos foram resultados de pacotes de estímulos monetários que já não se vão repetir, tornando os mesmos insustentáveis. Sim, porque apesar do mercado de ações e a economia não serem a mesma coisa, estão mais interligados do que acreditas. A atividade económica gera receitas, as empresas são julgadas pelos benefícios que apresentam e o valor das suas ações varia em grande parte em função desses benefícios. O problema é que nos últimos 10 anos temos assistido a uma desconexão entre o que se passa na economia e o preço desses benefícios. É fácil perceber esta discrepância no gráfico da imagem. O S&P 500 cresceu mais de 200% neste período, enquanto o
o PIB dos Estados Unidos cresceu apenas 28%. E esta tendência, no longo prazo, é, como disse, insustentável. A menos que o Banco Central americano assuma uma política, como fez o banco japonês, de QE infinito e fixação da rentabilidade das obrigações, e já todos sabemos como é que isso acabou. Crescimentos anémicos, inferiores a 2% durante décadas, o maior endividamento do planeta face ao PIB e um mercado que não voltou a recuperar, já lá vão 30 anos. E é tudo por hoje. Partilhem a vossa opinião sobre o episódio na caixa de comentários. Já sabem que se gostaram podem ajudar deixando o vosso like e subscrevendo o canal se ainda não o fizeram. Sigam-me no Instagram para mais conteúdos durante a semana e passem pelo Patreon, onde recebem mais alguns benefícios. E por fim, não se esqueçam de reclamar a vossa ação grátis da Trading 212. Basta ver todos os detalhes que estão na descrição deste vídeo. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.